Impulsionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos! Estamos aqui começando mais um Abradcast, o podcast da Abrad. Bom, você deve estar vendo um QR Code aqui em cima. Esse QR Code é para que você faça parte desse ecossistema, que é o ecossistema que mais cresce no Brasil. Então não perde tempo, tira uma foto aqui, entra nesse QR Code e se associa à Abrad, venha fazer parte desse ecossistema, estar nesse podcast, colocar seus conhecimentos para jogo e evoluir o seu negócio, meu amigo. Hoje nós estamos em um dia especialíssimo, né? Dia especialíssimo. Estamos recebendo hoje Fábia Juliás, CEO da Market Data, Carlos Júnior, né? Presidente da Nacional, Abrad Nacional. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, hoje o tema é um tema que vai ajudar demais o teu negócio. Vai ferver a tua cabeça, meu amigo. O futuro das agências, o que revela o estudo da ABAP e Deloitte, né? Fábia também está na ABAP, né, no SEMP, então vai poder ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse estudo, os números. E Carlos e eu vamos discutir sobre isso, né? Trazer provocações, entender cenários, quais caminhos. Mas antes de tudo isso, eu quero que vocês se apresentem um pouquinho. Por favor, Fábia. Ladies first. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com hoje. Esse convite, para mim, é um convite que eu recebo com muito carinho, porque, como a gente estava falando anteriormente, a Abrad é uma associação que fez parte da minha carreira aqui de internet. Então, estar com vocês nesse momento aqui de crescimento do nosso mercado é muito importante. Então, eu sou Fábia Juliás, sou CEO da Market Data e da Match. A Market Data e Match são a união de duas empresas de consultoria na área de dados e tecnologia, e especialmente no caso de Match de Martech. E hoje a gente acha que é uma das maiores empresas, um dos maiores grupos com essa especialização no Brasil. Legal. Muito bom. Bom, eu sou o Carlos, já estive aqui, inclusive, substituindo você, né, Lucas? Muito bem, por sinal. Não à altura, mas eu me esforcei. Eu sou o Carlos, presidente da Abrad Nacional, sou cofundador e CEO da Digital, que é uma Martech Agency também, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Quero agradecer a Fábia por ter aceitado o convite. É uma honra para a gente ter você aqui representando um grupo tão importante, né, uma empresa tão importante e que está na Abrad com a gente há bastante tempo, né? Inclusive o Marcelo Souza já foi presidente nacional da Abrad, né, o cargo que eu ocupo hoje. O Marcelo já esteve nessa cadeira também, mas não só o Marcelo, como outros integrantes da Market Data também já tiveram, né, fazem parte da Abrad há bastante tempo e a gente fica muito honrado com isso. Como você falou, Lucas, eu estou aqui estou no meio do caminho, né? Um co-host desse podcast. Tenho algumas perguntas para fazer para a Fábia também, mas espero poder contribuir com um pouco da minha experiência, conhecimento para falar aí para a turma. Fazer umas perguntas difíceis sobre esse estudo para a Fábia, para ela ajudar a gente a responder. Mas brincadeiras à parte, eu estou com uma alta expectativa aqui para o que a gente vai produzir de conteúdo. A gente adora falar sobre modelo de negócio, né? Então, acho que vai ser uma bela oportunidade para a gente discutir o que está acontecendo nas agências, né? O estudo, o nome do estudo é Por Dentro das Agências, uma jornada de transformação. Bom, Fábia, você esteve envolvida, né, diretamente nesse estudo, então ele vai ser lançado agora, né? Sim. Na próxima semana, então estamos trabalhando aqui com coisas fresquinhas, né? Então, por favor, fala um pouquinho para a gente do objetivo do estudo, como é que nasceu essa coisa, da necessidade. Sim. Quando a Márcia Esteves assumiu o segundo biênio dela na ABAP, a gente conversou bastante sobre
foi feito um trabalho muito grande da ABAP expandir o seu território de atuação e ser um representante desse ecossistema de comunicação do país, porque a gente entendeu que aquilo que eram agências, né, era limitante para tudo aquilo que existia no mercado hoje, prestando serviço, né, para anunciantes e para a indústria em geral. Então a ABAP se reposicionou, né, para ser esse representante do ecossistema, e quando a gente começa a olhar o ecossistema e a pluralidade de oferta de serviços que hoje são oferecidas para os anunciantes, a gente começou a se debater justamente com aquilo que você falou, Lucas, do modelo de negócio. Então, você ia ter agências full services, agências digitais, empresas como a Market Data, focadas em dados e tecnologia, empresas trabalhando redes sociais, empresas oferecendo serviços de influenciadores, empresas só de criação e produção. Então, o ecossistema ele é muito grande, muito complexo. E a gente se deu conta, e a gente vem se dando conta, dos preâmbulos operacionais que essa nova operação para atender as demandas de mercado, o que ela significa. Então, acho que o estudo surgiu um pouco dessa necessidade, da gente de uma forma mais abrangente, e você sabe que como a Brad, a gente tem associados no Brasil inteiro. Né? E várias conversas em paralelo. Então, quando se fala de sistemas de medição, você tem sistemas super desenvolvidos para São Paulo, Rio de Janeiro, 15 regiões metropolitanas, não tem para o interior. Então, tinha uma série de coisas assim no nosso radar que falava, por que a gente não para? Por que a gente não olha, né, num cenário mais amplo, qual é a realidade do nosso mercado hoje? Né? O que nos trouxe até aqui nos levará até amanhã? Né? O que a gente tem como marco e o que a gente deve buscar estabelecer daqui para o futuro? Então, acho que foi com esse espírito de ser mais justo e entender a realidade do nosso mercado que a gente desenhou essa pesquisa e tivemos uma grande sorte de ter a Deloitte como nosso parceiro de execução, porque a gente queria ter um ambiente de total sigilo das informações e a gente precisava de alguém que a gente pudesse confiar muito para receber esses dados que viriam. Que demais, que demais. Eu tive a oportunidade de ver, né, um pouquinho, vi alguns números e me chamou muito a atenção a reportagem da Marcinha, né, para o Valor Econômico, falando ali da baixa na margem líquida, né? E a gente entendendo por que isso acontece, qual é a realidade hoje da agência diante de tantos novos departamentos que ela teve que desenvolver para conseguir se tornar full service, né? Incorporando novos departamentos. E aí a primeira coisa que eu questionei era, será que isso é um caminho para todas as agências? Né? Será que o full service é algo que é inevitável? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente não pode responder dessa maneira. Eu acho que cada um traça o seu caminho, seja na pessoa física ou na jurídica. Eu acho que a demanda dos nossos clientes hoje ela é múltipla. Né? Então, é difícil você chegar num cliente e ele te pedir uma coisa só específica, né? A gente estava falando isso do nosso passado aqui de Abrad. Começo da internet, era bastante comum alguém te pedir para desenvolver um site, mais tarde desenvolver uma página web, amanhã desenvolver um aplicativo ou fazer HTML. Você podia ter demandas específicas sendo atendidas por empresas que durante muito tempo se sustentaram fazendo muito bem aquilo que faziam. Hoje é muito difícil você ter um cliente que te peça uma coisa tão específica. Né? Então, eu acho que isso fez com que as empresas, não vou nem falar das agências, as empresas tivessem que tomar uma decisão de ser o melhor que elas podem dentro do nicho, ou começar a dar um passinho para cá, um passinho para lá e expandindo a sua atuação para outros setores. Todos os caminhos são válidos. Depende da tua capacidade de execução, né? O papel aceita tudo, a execução mais ou menos, porque no meio disso você tem uma equipe envolvida também, que você pode ter mais ou menos qualidade técnica. Então, assim, eu acho que
com excelência, o nosso país chegou em ter muitas empresas atendendo com grande qualidade coisas no nicho. E a gente vê hoje que a complexidade e evolução do mercado foi tanto, né? Nós somos antigos nesse mercado. Eu comecei a trabalhar com a internet quando eu não tinha ideia do que .com queria dizer. Né? É verdade. Eu fui para Nova York num treinamento e falei, cara, tudo aqui é .com, o que é esse troço, né? E depois tivemos o desafio da gente definir o que era um internauta, porque não existia um internauta no Brasil, nenhum de nós era um internauta. A gente, passados 20 anos, a gente viu a indústria evoluir de uma internet 1.0 para uma internet 2.0, para uma internet com redes sociais. E hoje uma internet que ela é qualquer coisa que ela quiser ser. Por que eu falo isso? Porque atender uma coisa em específico, 20 anos atrás, e depois 10 anos atrás, acho que você aguentava. Hoje você precisa ser muitas coisas. Só que acima das capacidades técnicas, o que mais se requer hoje de um prestador de serviço, só para chamar a gente de alguma coisa, é conhecimento amplo. Só um minutinho. Conhecimento amplo não é uma coisa dada. Você não estuda conhecimento amplo rapidamente. Você tem que ter aquilo. E daí é o desafio que a gente tem hoje nas empresas e nas equipes. Desculpa. Não, porque você deu uma pausa, achei que você tinha terminado a fala, mas eu peço desculpa, Fábio. Esse assunto do modelo de negócio, do posicionamento, ele, na minha visão, ele tem várias nuances, que uma delas, por exemplo, é quando a gente fala de um determinado ponto de vista ou de uma determinada plataforma, né? Da onde a gente está olhando e qual é o contexto que a gente está inserido. Quando eu e o Lucas, a gente fala sobre modelo de negócio, a gente citou aqui um pouco de full service, o Lucas puxou esse assunto do full service, e você complementou com o cliente, ele tem uma demanda ampla e complexa e transversal. Para mim, a gente vai voltando em um problema que é essencial de modelos de negócio, independente de ser de agência ou de qualquer outro business, que é um modelo de posicionamento, proposta de valor, né? O que se fala muito em ecossistemas de startup, etc., é muito comum de você falar de Unique Value Proposition, Unique Selling Proposition, que é o que te diferencia da concorrência. E aí, quando a gente vai fazendo essa análise regressiva, né? E falando agora do ponto de vista de fundador de agência, de dono de agência, eu não gosto desse termo dono de agência, porque eu acho que ninguém é dono de empresa, mas isso é outro papo. Falando desse ponto de vista, a gente tem alguns desafios. O primeiro deles, que se conecta com essa visão, com essa discussão, desculpe, de modelo de negócio, o cliente tem uma demanda ampla, só que é um erro estratégico para uma empresa, pelo menos uma empresa pequena, que é o caso da maioria das agências digitais hoje. Embora a gente tenha um mercado que tem aí aproximadamente 20 anos, a gente está entrando na maturidade agora, mas sendo disruptado ao mesmo tempo. Então, o modelo de negócio das agências, da comunicação, mais especificamente da comunicação digital, então eu estou falando bem especificamente aqui de agências digitais, né, ele foi sempre houve uma necessidade de adaptação a um modelo, a um mercado que era sempre VUCA, né? Alta volatilidade, incerteza. Então, para o empresário, fundador de agência, dono de agência, sócio de agência digital, esse sempre foi o desafio. Primeiro, o que eu vendo e para quem eu vendo. Quando a gente fala de modelo full service, eu bato na tecla de que a gente, pelo menos para determinadas agências, determinados portes de empresa, a gente amplia demais a complexidade e a capacidade de execução ela fica prejudicada. Por quê? Porque o dono de agência, quando você vende para um cliente, geralmente eu estou nessa posição. Eu vendo para um cliente, esse cliente compra de mim. Eu sou a pessoa que, em última instância, mesmo que eu tenha uma equipe grande, ele vai ligar se der algum problema.
E eu, na visão do cliente, acabo sendo o oráculo que vai resolver todos os problemas. Só que eu não tenho 50 oráculos na empresa, na agência. Eu tenho time ou equipes que resolvem determinados problemas. E quando a gente fala hoje da complexidade do ecossistema digital ou da comunicação, eu precisaria ter, mesmo num time grande, como é o time, você citou acho que um pouco mais cedo, né, Fábio, de um time de 500 pessoas, você tem especializações, mesmo num time muito grande, você pode, quase que virtualmente infinito a quantidade de capacidades que o time precisa ter. Você poderia ter, dentro dessas 500 pessoas, um especialista em cada coisa e ainda ia faltar cadeira, né? Assim, eu posso ter. Então, a complexidade é muito grande. Então, voltando aqui para o ponto do full service, quando eu falo de modelo de negócio e de posicionamento, é um desafio para a empresa pequena e média, para a agência pequena e média, dizer que ela é full service, porque aumenta demais a complexidade do que ela precisa entregar. Então, o posicionamento de uma agência um pouco mais especializada, ele acaba sendo, na minha opinião, um diferencial competitivo, porque você tem habilidades na sua empresa em que você que são muito mais desenvolvidas ou é muito melhor em determinada coisa ou outra. Por exemplo, as empresas que eu fundei, acaba que tem um DNA do Carlos, que é um DNA de um background de tecnologia da informação, que é o meu background, a minha formação, é muito mais do que de comunicação. A gente já passou por processos de M&A em que a gente buscava em outros sócios competências complementares de comunicação que a gente não tinha na empresa, numa das empresas que eu fundei, por exemplo, para que a gente pudesse aumentar a nossa capacidade de execução. Então, isso vai trazendo uma complexidade para o negócio da agência que se torna um limitador de crescimento, na minha opinião, porque a capacidade de execução fica prejudicada. Sim. E, ao mesmo tempo, entra num oceano hipervermelho, que é aquele oceano de eu faço tudo e vendo para todo mundo. Isso é um erro clássico de marketing, que é, se você faz tudo e vende para todo mundo, você não está bem posicionado ou não sabe quem é seu cliente. Então, essa provocação que eu trago de, olha, full service é porque o cliente demanda. Beleza, eu entendo que o cliente demanda full service. Só que, do meu ponto de vista, eu não consigo ser um restaurante que atende todos os pratos. Eu não posso chegar num determinado restaurante ou numa empresa, uma outra empresa de serviço e querer comprar qualquer tipo de serviço ou prato. E esse sempre foi, vou repetir mais uma vez, na minha opinião, um problema das agências, que era o cliente trazia um problema, eu chamo de BBB, brainstorming, briefing, brainstorming e big idea, né, que é sempre uma agência tem que trazer uma big idea, né? O cliente chega com um problema, que é um problema muito aleatório, senta numa mesa com o cliente, faz o briefing, falando aqui entre nós, cospe o briefing, né? A agência digere aquilo, brainstorming, e tem que trazer uma big idea para o cliente, que pode ser uma coisa que demande dessa agência uma série de capacidades que ela nem tem em casa. Isso limita a escala do negócio. Você tem várias maneiras de escalar, por exemplo, escalar com pessoas, aumentar o time. Só que aí entra, para não me estender muito, para poder deixar a Fábio comentar um pouquinho, você também, Lucas, você entra em uma série de complexidades que limitam muito a escala daquele negócio, daquela operação. Então, e aí a gente entra num ponto, finalizando aqui a minha fala, que é um ponto que está presente aqui o resultado, o efeito é a diminuição da margem líquida das empresas. Por quê? Porque aumentou demais a complexidade, né? Carlos, você deu uma aula aqui, né? Muito obrigada. Mas eu acho que essa é aquela decisão de $1 milhão, né? Porque eu acho que você ser especialista no nicho é uma grande vantagem competitiva, porque ela, em última instância, te garante ser oráculo, como você falou, entregar com excelência, né? E ter uma gestão que você tenha domínio dela, você tem domínio daquela gestão. Só que você falou, o mercado não é esse, o mercado não é estável desta demanda, não é dessa maneira, né? Então, só para pegar um caso, assim, TikTok não existia 2 anos atrás. Né? Então, assim, quando você acha que você está dominando um processo, apareceu alguém sendo disruptivo.
Gente, março do ano passado, ninguém sabia o que era inteligência artificial regenerativa. Hoje em dia, a gente tem plataformas investindo bilhões no mundo inteiro. Então, assim, a gente não pode se dar ao luxo de querer ficar naquele ambiente dominado. Todos nós sabemos disso, mas no fundo é o que todo mundo adoraria. Que você pudesse ficar no seu canto, fazendo aquilo que você sabe fazer muito bem, com uma equipe bem treinada e poder ser relevante desse ponto para o cliente. Não é possível. Por isso que eu acho que os gestores, eles são fundamentais em olhar em que limite você consegue fazer essa elasticidade. Por outro lado, existe uma coisa chamada trabalhar com os melhores amigos, né? Existem associações de empresas. Então, não necessariamente para você atender essa demanda de um cliente, você precisa atender tudo isso. Você precisa saber como fazer e o limite que você vai trazer alguém para trabalhar com você, ou você vai ampliar a sua equipe, ou você vai falar não. O que eu vejo só é que quando a gente fala de cliente aqui, eu sinto que dependendo da área, porque também falei isso, dependendo da área, tá? Se você estiver na área de tecnologia, uma visão, se tiver no marketing, a outra, se estiver na área de produto, você pode ter outra visão. É muito mais confortável, né, para um cliente trabalhar com uma entidade única, ainda que você possa ter todos esses gurus que você falou em diferentes áreas, né? Então, vou pegar aqui o caso da Market Data e da Match. A gente tem 550 funcionários e certamente eu poderia ter 550 especialistas. Sim. Mas o que a gente tem hoje? Eu tenho grandes especialistas por indústria. Então, eu tenho uma pessoa que é a que mais entende de mercado financeiro e telecom. Sim. Né? Eu tenho uma pessoa que mais entende de varejo. Tenho nosso querido David, que é o as na área automotiva, né? Então, assim, para cada grupo de cliente, a gente tem hoje uma especialização e depois eu tenho os líderes por capacidade. Assim, quem mais entende de dado? Quem mais entende de Martech? Entendeu? Quem mais entende de engenharia de dados e informações? Porque daí, quando você precisa tomar uma decisão de muitos milhões de dólares, você tem a capacidade de levar para o cliente, olha, eu estou te recomendando isso porque esse é o cenário da indústria e eu posso te dizer que esse é o melhor para você. Então, é o que eu estava falando antes. Esse não é o tipo de coisa que uma certificação compra, né? Isso é experiência acumulada ao longo do tempo. Então, dentro de uma empresa, seja ela de nicho ou full service, o que o estudo traz principalmente é que no afã de atender as diferentes necessidades do cliente, traduzidas por essa dinâmica crescente de mudança do mercado, você precisa de gente melhor e mais capaz. Então, não adianta você ter um programa de trainee que você forma pessoas, ou você ter analistas fantásticos. Você precisa ter tudo isso e mais um pouco, porque lá na ponta você precisa ajudar a dizer para o cliente que este é o melhor caminho para você, num cenário que ainda possa trazer as suas incertezas, porque ele vai trazer incerteza o tempo todo. Sim. Né? Quando a gente olha hoje inteligência artificial e o desafio que ela representa para a gente, é um movimento tão disruptivo para mim, quanto foi 2008 a gente ter redes sociais, quanto foi em 2000 a gente começar a internet 1.0. Ele não é em nada diferente, na minha modesta opinião. A gente só está introduzindo uma tecnologia disruptiva. Agora, o modelo... Eu só acho, Fábio, um parêntese, desculpa te interromper, que essa é uma disrupção muito disruptiva. A inteligência artificial generativa como ela é hoje, ela é mais disruptiva do que todas essas outras, embora sejam... É que você já acostumou com as outras. Não sei. Eu ouço falar muito isso e eu tenho percebido isso. Assim, a gente está entrando na era da inteligência, né? A gente veio da era da informação e entrando na Intelligence Age agora, né? E essa é, de fato, uma que vai mudar mais aspectos da sociedade, da humanidade, do que todas as outras que a gente teve até agora. Bom, essa é a minha impressão, mas desculpa. Não, eu acho que ela vai, mas do ponto de vista de negócios, ela ajuda muito em muitas coisas, né? Porque atividades repetitivas, você realmente consegue uma velocidade, né? Eu estava fazendo uma especialização no MIT, quando eu descobri ChatGPT, foi fantástico.
fantástico, né? Eu nunca fiz tanto texto bom em tão pouco tempo, mas eu te diria que a minha retenção de conhecimento não foi a mesma se eu tivesse sofrido para ler tudo aquilo em semanas e não em dias. Sim. Né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo. Mas uma das coisas que a gente aprende, e tem a ver com propriedade intelectual também, é que você não tem propriedade intelectual sobre o output de uma máquina. Né? A legislação não te permite ter propriedade intelectual sobre qualquer coisa que saia de uma máquina. Ou seja, você tem propriedade intelectual sobre a construção dos prompts, sobre as melhorias dos prompts, sobre a construção de um agent. Você não tem sobre o resultado que sai. Essa é uma discussão interessante, né? Seríssima, tá? Essa é uma legislação mundial. Então, a gente hoje tem uma engenharia de prompt com todo um processo de registrar esses prompts para poder dizer para um cliente, eu construí isso para você. Mesmo? Você tem que registrar. Caramba. Então, no momento, não tinha nem que NPI, mas a gente tem todos os logs de todos os prompts que são feitos para você poder garantir. Porque você imagina o seguinte, nós três aqui atendemos um cliente em comum. Você faz o teu prompt, eu faço o meu, o Lucas faz o dele. A máquina vai aprendendo, os sistemas vão aprendendo. Amanhã, de quem é a propriedade criativa que saiu? É impossível dizer. Mas o prompt te garante que você que fez aquele input. Isso à parte, no impacto do nosso modelo de negócio, que é isso que a gente está falando aqui, eu sinto que este é um grande impacto, porque acontecem duas coisas. Se você ganha escala de um lado, você tem a complexidade de lidar disso do outro. Né? Então, eu acho que a gente já evoluiu bastante nas atividades administrativas, na parte criativa, na parte analítica, modelos de linguagem, como o LLM, eles não são bons para matemática, eles são bons para texto, né? Large Language Models. Então, quando você faz a matemática com ele, as margens de erro são enormes, então a gente não pode usar. Então, assim, tem muitas limitações, mas o desafio maior para o que interessa aqui para a nossa conversa, eu acho que ele não é técnico. Eu acho que é a expectativa gerada no mercado, que você, como prestador de serviço, ao plugar qualquer ferramenta de inteligência artificial, que as pessoas acham que é gratuita, mas não é, começa a comprar para a sua equipe, você vai ver quanto custa, que isso vai entregar o trabalho mais rápido, né, com melhor qualidade, com menor custo. Isso é uma mentira. Né? Então, acho que essa é uma das conversas mais importantes que a gente vai ter como desafio daqui para frente. Porque a gente tem, eu vejo hoje na Market Data e Match, a gente tem uma equipe. Antes a gente começou com uma equipe focada em desenvolver cases de bom uso disso. Hoje a gente tem meta, as empresas, as pessoas têm que usar aquilo todo dia. Tem que substituir a atividade rotineira pelo uso de ferramenta. A gente está desenvolvendo workflows com agents em todas as partes. A gente está subindo o conhecimento e começa a ficar assustador, porque assim, veja no ambiente de saúde, alguém vai no médico sem ter passado os exames em algum aplicativo e perguntado o que você tem antes de ir? Não, já imagem, tá mainstream. Imagem, aqueles raios-x que você não entende nada. Então, assim, para o nosso dia a dia, a gente hoje fez com que todo mundo utilize, né? Utiliza do jeito que você quiser, da forma como você quiser, mas o modelo de negócio hoje, Carlos, eu vou te contar uma coisa bastante disruptiva para a gente. A gente está colocando nos nossos projetos construção de agents personalizados para os clientes com custo, porque eu tenho que construir aquele agent e eu tenho que manter ele vivo. Ninguém acha. Você lembra daquele brinquedinho que as pessoas tinham que ficar dando comida, senão ele morria? Tamagotchi. É mais ou menos isso, porque como você aprende, aquilo é machine learning, gente. A gente não está falando de nada que a gente não conhece, né? Estamos falando de bot há muitos anos, né? Mas aquilo tem que ser mantido. Então, não adianta você desenvolver um agent ou você desenvolver um prompt se você não vai sustentá-lo depois, porque ele deixa de cumprir o seu objetivo. Agora, essa é uma conversa imatura hoje com os clientes, porque a grande expectativa é que você plugou uma inteligência artificial, né? E vai sair comida alemã um dia, comida francesa no outro, comida chinesa no outro. E não é assim. Não é. Então, acho que é por aí que a gente vai nesse novo momento de revolução. E você tem outros desafios, né? Que
a competência dessas pessoas que tinham determinadas posições e competências teve que se estender, né? Então, todos os profissionais precisam ter um pouco de prompt engineering ali, né? Que é desde o redator, né? O copywriter, até, como você falou, todo mundo no time precisa saber utilizar a ferramenta. Ô, Carlos, deixa então eu te interromper só para falar uma coisa, né? A gente está falando do desafio das agências, né? No passado, você tinha um modelo de remuneração das agências que estava baseado em você ter X canais de televisão, X canais a cabo e alguns players de internet, certo? E fiz. E você tinha um certo nível de investimento em pesquisa de mídia, em ferramentas, em propriedades criativas, em software, certo? Ao longo de 20 anos, e vamos falar nos últimos 10 anos, onde as coisas se aceleraram mais, e diante de tudo que a gente acabou de falar, fica muito difícil de entender que eu preciso tem hoje muitos mais meios, né? É infindável o número de meios. Então tem uma fragmentação disso, uma demanda por certificações gigantesca. Então, a gente precisa ter profissionais certificados, e eu preciso ter profissionais certificados em N plataformas, porque surge plataforma todo dia. Para cada desafio, existe uma tecnologia, que a gente acabou de falar de inteligência artificial, que você tem que treinar as pessoas naquilo. Então, a gente tem horas de investimento em treinamento que não são biladas para ninguém. Sim. Aquilo está dentro do nosso overhead, durante o nosso custo fixo, e ela é uma linha. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem que criar um ambiente de inovação constante. Então, eu tenho dentro do meu orçamento horas de inovação que para cada cliente a equipe tem que gerar provocações de coisas que a gente poderia estar fazendo para ter aquele cliente mais competitivo no mercado dele. Legal. É muito difícil a gente entender que eu saí de um modelo que era controlado para um modelo onde o custo é crescente e a remuneração é decrescente. Então, não é uma questão de você saber calcular corretamente o custo hora, de você ter as pessoas identificadas como FTEs. Não, a gente está falando que para você oferecer um serviço de alta qualidade, de performance, que monetize para a marca do cliente, monetize também financeiramente na gôndola, você tem que ter uma equipe brilhante dentro de casa, com a tecnologia de ponta em mãos. Sim. Não tem milagre nisso. A gente precisa discutir para a gente seguir daqui para frente com um modelo que seja bem transparente e mais sustentável. É por isso que eu defendo, num determinado nível, que esse cenário que você trouxe de alta complexidade e pegando o histórico do que você falou do modelo de remuneração e etc. Vou fazer um preâmbulo aqui. Eu gosto muito de falar também da origem das agências digitais. Eu costumo dizer que as agências digitais são um híbrido. Elas nasceram de um híbrido, que é um misto entre a comunicação e a tecnologia. As agências digitais nasceram ali. Só que elas se tornaram patos, que elas não nadam, não correm, não andam, não voam, não fazem nada direito. A agência digital, como ela era quando surgiu, porque ela não era nem uma agência de publicidade e ela nem era uma empresa de tecnologia, no sentido de ela estava no meio do caminho. Ela tinha que ter capacidade de desenvolver websites, a gente falou disso aqui um pouco, fala de um jeito mais simples possível. Os meninos ali. Os meninos da TI. Exatamente. E um monte de gente fez isso. Criaram-se agências digitais, inclusive com objetos sociais no KNAI, contrato social de empresas de tecnologia, né? E você tinha o pessoal da publicidade, egressos de agência, criando agências digitais também, porque queriam surfar essa onda, mas com um perfil mais de comunicação. E aí fazendo mais conteúdo, aí, enfim, que não era muito a parte de tecnologia de desenvolvimento. Então, ela ficou nesse misto ali, nesse híbrido. Hoje, a agência digital, ela nunca surfou o modelo de remuneração da comunicação, da publicidade. Sim. E ela sempre teve dificuldade em agregar valor no modelo de remuneração da empresa de tecnologia, da consultoria de tecnologia, que cobrava horas muito caras para desenvolver determinada tecnologia. Então, ela sempre ficou ali naquele meio do caminho. Quem eu sou, o que eu faço. Porque na publicidade, há décadas, você tem um modelo de remuneração baseado em remuneração em desconto padrão, remuneração de mídia, tem uma reserva de mercado ali para isso, né? Inclusive lei. E que as agências de publicidade ganharam muito dinheiro ao longo do tempo com esse modelo de remuneração. A agência digital nunca conseguiu se posicionar ali, né, dessa forma. Cobrava ali por hora ou por serviço.
Então, quando você entra num cenário altamente complexo, como esse que você ilustrou, Fábio, e você tem um modelo de remuneração que não te proporciona, não te dá margem ou alavancagem suficiente para você investir nesse nível de complexidade e inovação, você tem um problema de competitividade da agência digital. Por isso, eu defendo a inovação como forma de diferenciação da agência digital, mas não ampliando o leque como um todo, no sentido de eu vou ter capacidade de ser o melhor, me destacar e investir em todas essas frentes, porque não vai ter. A remuneração não vai ser compatível. Por esses motivos que eu já disse antes, de modelo de negócio, etc. Então, ter a inovação, inovar em tecnologia ou em posicionamento, eu acho que a Market Data, inclusive, é um bom exemplo de posicionamento, né? Se destacou, lidera o mercado, suponho hoje, como a principal empresa que faz o que faz, né? Vou chamar de database marketing lá atrás. Marcelo vai infartar. Vai infartar. Mala direta postal. Ele vai dizer, não sou velho assim. Enfim, se posicionou e veja, não está, pelo meu entendimento, não está posicionado, é um bom exemplo do que eu estou falando, não está posicionado necessariamente como uma agência de publicidade ou full service. Não. Entendeu? Está muito verticalizada. Agora... eu costumo dizer, para concluir, Fábio, que quando o cliente está em casa, é difícil a gente dizer não, né? Então, você fez um vídeo recente, Lucas, sobre isso. Se o cliente pedir tal coisa, muitas vezes o não vale mais do que o sim, né? Porque você, trazendo um problema para dentro de casa, você diminui a qualidade da entrega para o cliente que você está atendendo bem. Também tem esse detalhe. Mas quando o cliente está em casa, é difícil a gente dizer para ele assim, não, eu não faço isso, procura outro. E abrir uma brecha para que tenha um concorrente ali jogando no seu parquinho ali, brincando no seu parquinho. Mas essas são as escolhas, eu acho. Os nãos definem muito mais quem você é do que os sims que você vai dar. Então, uma questão de posicionamento. Tem uma coisa, quando você fala assim, é difícil dizer não, sem dúvida. E a gente normalmente... Tenho um amigo que é o CEO da Corebiz, que ele fala, não, a gente começou a Corebiz seguindo onde estava o dinheiro. Né? O Felipe. Felipe, Felipe já esteve com a gente aqui, né? A gente fez o case deles é ótimo. É ótimo e isso foi uma coisa que definiu a Corebiz, né? Como uma empresa proativa em fazer desenvolvimento, e eu gosto muito dessa visão. O que eu acho que quando a gente está aqui no nosso cenário, se vocês me permitem aqui a disrupção no pensamento, por favor, a gente fala de um lado criatividade, você falou muito bem, criatividade de um lado, tecnologia do outro, e a gente vê hoje dentro da APP, tem várias empresas que são exatamente esse híbrido, né? Entende muito de tecnologia e tem a criatividade, mas estão trabalhando do lado da mídia online, né? Quando a gente fala de analytics, inclusive, analytics para a gente... é ciência de dados, analytics para agência é uma análise de performance. Né? Tem muitos layers dentro da mesma coisa. Agora, o que eu não vejo a gente conversar é que quando um cliente chega na agência, ele está esperando o quê? Tecnologia de um lado, análise do outro, criatividade do outro. Quando a agência se tornou, por todos esses investimentos que foram feitos ao longo desses anos e com esse afã de atender da melhor forma possível, grandes parceiros de negócio. Sim, estratégicos. A agência, ela é hoje uma consultoria prestando um serviço. Por isso o desafio do full service. Porque assim, uma consultoria, ela tende a te ajudar em muitas coisas. Qual é a diferença fundamental? O ticket médio. Porque se você está discutindo que eu vou comprar um HTML e eu vou te contratar para fazer uma campanha de search, ou você vai desenvolver um aplicativo para mim, você não é um parceiro estratégico, você é um executor. Exatamente. Então, eu acho que é esta falta de reconhecimento do papel transformacional das agências na vida de um cliente, que na minha perspectiva, não sei se a Marcinha vê diferente, mas na minha perspectiva é o que está dentro do estudo. Eu acho que a gente... quando olha isso, se olha e fala, gente, olha tudo que as agências estão atendendo hoje, olha a nossa capacidade de ajudar os clientes a enxergar o dia de amanhã. Os clientes sabem muito, né? Os clientes sabem muito e a gente não consegue substituir de forma alguma e nem que é o conhecimento do setor. Mas a gente tem, se eu falo no caso da Market Data e Match, a gente tem tantos clientes do mesmo setor, que a gente é especialista nesses setores.
Uma pessoa que nem a Tati, que você conhece, ela conhece tanto o mercado financeiro, o mercado de telecom, que ela sabe o que é o benchmark, e obviamente a gente cria esses benchmarks porque a gente não aguenta coletar um dado e a gente transforma em indicador. Essa capacidade que a gente tem de dizer, olha, neste caso, o melhor para você, transforma em você num médico daqueles que sabe, olha, você não precisa fazer essa cirurgia, isso aqui vai resolver, vai lá para fisioterapia. Então, eu acho que o reconhecimento desse papel, ele está junto com a questão da remuneração, porque se você é meu parceiro estratégico, eu não estou discutindo centavos com você, eu estou discutindo um plano conjunto. E eu acho que isso não me parece que está muito calibrado. Eu traria Elis Regina para essa conversa, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quando a gente fala disso, a gente está falando de confiança, a gente está falando de uma figura que está por trás das empresas, que são os empresários, né? Que são as lideranças. Então, no fim das contas, quando a empresa busca um parceiro estratégico, é isso que ela está buscando, ela não está buscando uma solução de comunicação. Ontem eu tive uma conversa com um prospect, e aí a minha preocupação era atender a meta dele no final do ano, de quantos clientes ele queria colocar na base. E aí, no final da conversa, ele disse assim, Lucas, nenhuma das agências que eu conversei me trouxe uma visão de preocupação de como que eu vou colocar esse projeto na rua. Não de comunicação, mas de venda. Entendendo, era o mercado automotivo, entendendo o mercado automotivo. E aí entra, obviamente, o background, né, do que você viveu, onde você passou, para quem você já fez, mas também o background de networking e de humildade em dizer, olha, esse assunto eu vou precisar de um parceiro, mas eu te trago esse parceiro. E isso acontece demais. E aí é isso que transforma um negócio full service. E sim muito baseado na confiança que você tem naquela pessoa. Eu poderia chamar esse cara do antigo Mad Men. Então, de repente, a gente está falando das mesmas coisas. Agora com um tempero, né? Um tempero de tecnologia. Porque é isso, no fim das contas, tá, beleza. Você vai trabalhar no mercado da música. Você conhece? Putz, cara, já margiei, mas eu conheço um especialista nisso. Vou trazer ele aqui para essa conversa. Então, acho que a gente consegue, e isso, todo tipo de agência, nível de agência faz. Quando é uma agência pequena, ela vai trazer um profissional especializado, ele vai montar a assessoria para aquela empresa. Quando você é uma grande empresa, você monta uma squad, você precisa disso aqui a mais? Então, peraí, eu monto mais horas aqui dessa squad e ela te entrega isso. Mas tudo, novamente, está em cima da confiança que se tem com aquele parceiro. E, obviamente, as facilidades de se centralizar em um fornecedor todas essas demandas. Negociação, né, atendimento e tudo mais. Agora, a questão de precificação. E como que a gente coloca isso dentro de uma conta para fazer valer a pena uma margem que, se a gente começar a falar de 5%, dá vontade de dizer, vou fazer outra coisa da vida que dá mais dinheiro, né? Lucas, e tem uma coisa importante. 5% é a margem de varejo, né? E não de empresa de e serviço. tem uma coisa importante, porque assim, quando você fala isso, a gente está falando de relações sustentáveis, né? Então, assim, relações transparentes, relações de confiança. E nem sempre as coisas são dessa maneira. A gente trabalha no mercado, o ESG, então as empresas têm um compromisso de sustentabilidade, têm um compromisso com a cadeia, que não necessariamente é assim quando você começa a entrar nas negociações, olha aqueles prazos de pagamento com uma taxa de juros de 15% ao ano. Você fala, então, assim, você acha que uma agência, né, você estava falando aqui, né, Carlos, uma agência pequena aguenta 120 dias de pagamento? De ao cliente? mesmo tempo... A gente poderia citar nomes aqui, né? Não, mas essa é uma realidade de mercado. Ao mesmo tempo, se você tem clientes que criam réguas, que para um determinado tipo de fornecedor ele paga em 30, para o outro ele paga em 120, o que está por trás disso? Sim. Né? Então, assim, eu acho que na margem a gente está falando de demandas que são além daquilo que está combinado, é muito comum. Sim.
né? Você está falando de prazos de pagamento que não estão sendo discutidos. A gente fala de métricas que não são similares. Então, para fazer hoje uma campanha cross-mídia, existe um sistema de televisão que tem todas as métricas bonitinhas, e daí você vem com dados de cada uma das plataformas, com métricas. Eu estava num painel ontem discutindo Fast Channels, né? A métrica de Fast Channels é horas consumidas. Como é que você faz um proxy de horas consumidas num aparelho e transforma isso em pessoas para uma hora achar que aquilo é audiência? Sim. E dentro de uma agência você vai ter hoje um departamento de mídia, estava a Renata Vale ontem da DM9 falando, que deve ter uma galera trabalhando um monte de Excel para tentar fazer com que esses números virem alguma coisa parecida, porque bom não vai ser nunca, para poder dizer que isso aqui é um plano cross-mídia. Então, assim, existem muitas camadas de custo que não são claramente discutidas, porque qualquer coisa dessa custa milhões, Sim. né? Então, no final do dia, você está falando de uma perda de resultado, sem dúvida, para um modelo que não é sustentável no longo prazo, se você ainda somar tudo que eu coloquei sobre o desafio da inteligência artificial. Porque inteligência artificial hoje, para a gente, ela é um leapfrog. A gente vai, assim, eu acho que a gente vai fazer, tudo que a gente fez nos últimos 10 anos, a gente vai fazer em 2. Sim. Ou vai fazer em 1. Mas o modelo de negócio tem que ser conversado, porque a gente está investindo em usar a inteligência artificial e ferramentas de inteligência artificial para beneficiar os clientes. Isso não vem de graça, né? E aí a gente entra na discussão da margem, de novo, né, que o Lucas trouxe, que o estudo destaca e que me chamou muita atenção, que essa margem, como eu disse, né, de empresa de varejo numa empresa de serviço, né, a margem líquida. Isso não faz o menor sentido, isso tem que ser discutido. Mas a dificuldade está exatamente aí, né, de um modelo de negócio em que a remuneração ela era mais simples, ela era simplificada. Se você pensar há algum tempo atrás, né, vamos dizer aí, alguns anos atrás, em que você tinha uma remuneração baseada no investimento de mídia do cliente e você resolvia isso dentro da agência. Então, o modelo de remuneração de uma agência full service de comunicação, publicidade, ela era simples e você tinha entregas mais simples, né? Comunicação. Você tinha menos canais, menos complexidade, tudo isso que a gente já falou até aqui. Vou puxar um pouco para a agência digital, tá? Estou nesse papel aqui de falar das agências digitais. Eu não acredito, posso mudar de opinião, mas eu não acredito em modelo de negócio de agência digital full service. Isso não existe, está errado falar isso. Se você olhar os conceitos de above the line e below the line, a agência digital está em below the line. O above the line, que a comunicação, a mídia de massa, etc., que as agências de publicidade fazem, a agência digital, ela quando nasce ou quando é criada, ela não domina, não é o papel dela, ela está muito mais voltada para um marketing transacional, a agência digital, para um marketing de resposta direta, para alguma coisa menos massa e mais programática, né? Mais transacional. Então, quando ela se aventura a fazer o above the line, ela se perde nessa complexidade aí toda também. E ela não tem porte nem conhecimento, domina, né, know-how para fazer tudo isso. Não porque ela não tenha conhecimento, a palavra não é essa, mas ela não tem o tamanho de time, complexidade, know-how para fazer tudo isso. Então, quando a gente fala de full service, eu enxergo que ela já transcendeu. Ela já não é uma agência digital, ela é uma agência de comunicação, publicidade, ela faz inclusive digital. Que aí leva a gente para uma discussão aonde está o digital, né? O digital está permeando tudo transversal. Se posicionar como uma agência digital ainda é um diferencial competitivo, né? Faz sentido do ponto de vista agência digital pure play, né? Uhum. Dentro desse contexto complexo que a gente está falando aqui de multicanalidade, omnicanalidade, de demandas diversas do cliente, eu acho que sim, faz, mas desde que você seja mais verticalizado e menos horizontal.
e aí domínio da tecnologia, tendo uma plataforma, você pode desenvolver produto, a agência digital pode inovar, tem capacidade de inovação, desenvolvimento de tecnologia proprietária, e se posicionar ali mais do que tentar competir no full service com agências de publicidade, digamos assim. Então, Lucas, esse ponto que você trouxe, o cliente chegar e trazer um problema e você ser um parceiro estratégico e ajudar ele a agenciar todos os outros fornecedores, todos os outros parceiros, né? Porque um pouco do papel da agência também, né? A agência, ela deixou de ter aquela definição de ser uma agência única e exclusivamente de mídia, né? Para ser uma agência de fornecedores, de parceiros para o cliente, né? Então, você atuar como um parceiro estratégico que resolve, no fim do dia, o cliente precisa vender mais. Então, você faz isso de uma forma ampla e multidisciplinar, agenciando vários outros parceiros, já que você não domina aquela determinada tecnologia ou aquele assunto, e você faz isso com outros parceiros. Isso. Eu entendo isso, eu vejo isso acontecer, eu só não tenho certeza se isso hoje é escalável. Escala é uma coisa... Isso é outra, sem dúvida. É uma ótima pergunta essa. Eu não sei se a gente tem uma resposta, mas assim, as agências full service, as empresas full service, elas trazem uma vantagem, que é você tem um guideline de marca, né? Você tem um guideline de posicionamento, e você, ao ter um interlocutor, porque nunca é único, você pode ter um ponto de contato, mas você vai ter N aqui embaixo, certo? Mas você tenta garantir que essa mensagem ela seja across the board e que essas execuções sejam integradas. Quando você está com tudo muito separado, você começa a ter risco de posicionamento de marca. Por outro lado, uma agência, como você colocou, e não sei se below the line para digital funciona mais, porque o digital ficou tão grande que eu diria que ele está no meio do negócio mesmo, ele é o negócio. Quando eu disse digital, eu nem disse o meio, Fábio, eu disse mais a agência digital. Não, eu sei, mas talvez na minha visão já sejam maiores do que isso. Mas quando você tem uma empresa de nicho, vou chamar de nicho, você teoricamente tem mais velocidade de resposta, você tem mais inovação, você tem mais curiosidade, porque você é especialista naquilo. Exato. Então, eu acho que tem um trade, acho que tem espaço para as duas coisas, sabe, Lucas? Se a gente sair um pouco disso, se eu fosse falar assim, olha, eu quero contratar uma agência para me ajudar com o nosso posicionamento ambiental. Cara, você vai ter que ter alguém que entenda muito de meio ambiente, que entenda de Ministério da Cultura, que entenda de Ministério do Meio Ambiente, que entenda de Ministério da Saúde, que entenda de Ministério dos Povos Indígenas, porque você não vai fazer uma ação ambiental no Brasil se você não souber como e com quem. Então, para determinados assuntos, você vai continuar precisando trazer gente especialista. Para mim, a palavra aqui principal é que a gente precisa, o nosso cenário de trabalho tem que ser entendido como consultivo. Você pode ter um monte de execução, mas é um trabalho consultivo se eu sou teu parceiro em te entregar os teus objetivos de negócio. A gente é sócio desse negócio. E daí vem de novo no modelo de remuneração, porque uma das coisas que é polêmica, são várias, mas assim, quando a gente fala, eu tenho uma verba de mídia para um determinado anunciante. Não, dentro do anunciante tem marcas, não quer dizer que cada uma das marcas bateu aquela meta de investimento. Do mesmo jeito, quando a gente está falando de, vou prestar um serviço e eu fiz um acordo aqui, eu posso ter coisas que estão demandando mais do que outras. E posso ter coisas, inclusive, como uma marca que poderia falar, olha, eu não tenho essa verba, mas você vai ser sócio do meu resultado. Tem N modelos de negócio a serem estabelecidos, mas normalmente esses contratos terminam com, enquanto está muito bom para alguém, o outro fica quieto. Quando fica muito bom para um, outro não quer mudar o contrato. Então... Eu costumo dizer que o modelo de remuneração variável ele dá errado mesmo quando dá certo. Porque quando dá certo, o cliente acha que você é sócio dele, ele quer cortar. Pô, mas não era esse o combinado? Eu não ia ganhar tanto se eu desse tanto resultado? Não, mas peraí, aí não, aí é demais, aí é too much, vamos limitar. Mas todas essas coisas ficam na mesa e no final
trazendo Elis Regina de novo, a gente acaba mantendo uma coisa no default. Mas eu acho que a gente tem realidades assim, a tecnologia é inexorável, ela vai continuar impactando os negócios e elas representam investimento com a possibilidade de grandes inovações, mas ainda assim é um investimento tanto em tecnologia quanto em gente, né? Eu acho que o investimento que a gente faz em pessoas, principalmente sendo empresas de serviço, ele é brutal. Ele é brutal e a gente ainda tem que ter equipes diversas, porque só equipes diversas podem entender o consumidor e o mercado de uma forma relevante. Sim. Né? Então a gente daí faz investimento em grupos de pessoas, né? Você tem que trazer gente mais velha, gente mais nova, gente de todas as raças, gente em todos os países, os squads têm que ser múltiplos, Sim. né? Então, assim, isso tudo é overhead. Sim. Essas coisas não são transparentes na conversa, porque no final você está discutindo que eu vou botar tantas pessoas com tantos reais a hora. Isso não faz sentido. Esse exemplo que você trouxe, Fábio, esse cenário que você desenhou e está completamente certo, que é o que acontece hoje, é exatamente o ponto que eu bato em cima, que determinados clientes, eu vou tentar dar um exemplo para ilustrar. Determinados clientes, eles vão ter esse perfil e outros não, né? Porque, de novo, né, existem modelos diferentes. Existem clientes que nem com a agência trabalham porque eles têm a sua house, né, e vão seguir a vida assim. Um ponto mais recente e polêmico também foi a declaração do Mark Zuckerberg em relação a tecnologia que eles vão lançar de criação de anúncios e campanhas, etc., que é o Infinity Creative, alguma coisa assim que ele denominou como Infinity Creative. Até comentei isso, a gente foi procurado como a Brad pelos veículos, a gente comentou, eu dei uma opinião que eu não acho que vai substituir, não é o Mark Zuckerberg não está matando as agências, pelo menos as agências digitais, por vários motivos. Primeiro, para grandes marcas, você tem uma série de outras complexidades que uma ferramenta como essa que ele está trazendo não vão resolver. Existem demandas de awareness, branding, etc., que essa ferramenta ela não vai resolver, e de brand safety também, que as grandes marcas não vão ter, a Meta não vai ter esse nível de... E entre outras, inclusive que a Meta é uma plataforma, existem várias outras, né, que o anunciante vai utilizar. Então, acho que até presunção... Eu gosto de ouvir o Mark falando, eu gosto de ouvir o Sam Altman falando. Ano passado, o Sam Altman também matou as agências, que foi dizendo que 95% do trabalho das agências vai ser feito por inteligência artificial. Isso há um ano e pouco atrás, em março do ano passado, se eu não me engano. Então, ele já tinha matado as agências ali. O Mark matou de novo. Mas que não. Quando o Sam e o Mark eles falam alguma coisa, eu acho que é importante a gente ouvir. Afinal, eles são o Sam Altman e o Mark Zuckerberg. Só que fica claro quando ele fala isso que ele não entende do nosso negócio. Não com a profundidade que a gente entende. Então, voltando para o ponto, eu acredito que para pequenos anunciantes, pequenas empresas, uma ferramenta como essa da Meta, ela vai dar escala, ela vai dar acesso. O digital democratizou muito. É muito comum hoje, pequenas empresas, um restaurante pequeno de bairro, conseguir anunciar em Google, conseguir anunciar em plataformas digitais, que antes isso não estava no vocabulário dele. Ele não falava nem de comunicação e nem de marketing. Então, o digital democratizou, desceu a cauda longa. Quando a gente traz esse cenário consultivo nesse nível de parceria estratégica com o cliente, Fábio, eu entendo que isso muitas vezes não tem preço. É difícil de mensurar, como você já citou, é difícil de precificar, são métricas que elas não convergem. O grande cliente, o grande anunciante, muitas vezes vai ter, que ele tem a capacidade de pagar por aquilo, ele tem, pode ser que ele tenha uma limitação de orçamento, mas ele vai ter, no fim do dia, a grana para pagar por isso. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, ou até ali no middle market, muitas vezes o cliente não vai ter como pagar por esse... você deu o exemplo de uma campanha ambiental, que a gente teria que contratar, o especialista, etc. Eu acho que a gente não consegue nem estimar quanto isso custaria. Precisaria abrir uma planilha e criar um orçamento para isso. O cliente, determinado porte, não vai conseguir pagar por isso. E
além da gente não conseguir, né, descer a cauda longa com isso e escalar esse modelo, a gente tem um problema que é, de novo, a capacidade de entrega da agência, a capacidade de entrega do parceiro, que ele vai precisar gastar muito tempo dele, uma hora cara, para fazer aquilo e não vai ser remunerado por aquilo. Isso leva ao problema de margem que a gente estava falando na pesquisa, que é aumentar demais, diversificar demais, aumentar demais a complexidade, e no fim do dia eu não consegui ter margem para manter o meu negócio sustentável. Então, esse ponto, né, do ser parceiro estratégico e consultivo, eu acho que ele depende muito da relação e da onde você está posicionado, né? De que extrato de cliente e que posicionamento você como agência tem, né? Que é o que a gente está falando aqui e repetindo, eu pelo menos, né? Mas, Carlos, tem uma coisa que, assim, você não precisa ter a mesma oferta para todo mundo, né? Acho que um dos desafios é você realmente criar camadas de serviço. Então, assim, se o grosso dos clientes são pequenos negócios, você pode criar produtos com tecnologia mais de prateleira. Sim. Né? Exato. Então, olha, busca a informação aqui, cria a sua própria campanha. Ou aqui está um pré-prompt e você faz. E daí você vai cobrar por FII, vai cobrar por serviço. Né? O que não dá é para você ficar no meio do caminho, com a visão de que a gente tem que entregar uma solução estratégica e, ao mesmo tempo, ser remunerado como se você estivesse atendendo um small business. Concordo plenamente. Eu acho que a gente está... Exatamente. Assim, como é que a gente fatia essas entregas? E que o cliente muitas vezes não reconhece, né? Assim, no sentido de não enxerga o valor. Eu acho que são clientes e clientes, né? Eu acho que são clientes e clientes e acho que também o mercado é tão competitivo que, às vezes, um ótimo cliente nem pode ficar tentado por ofertas de concorrência que são disruptivas. Você pode ter gente querendo ganhar market share e oferecendo qualquer coisa. A pessoa compra mercado perdendo dinheiro. Sim. A gente está vendo isso no mercado automotivo. Né? Você quer entrar no mercado, você vende barato por um bom tempo, quebra alguém. Sim. Né? Os novos entrantes, né? Exato. Então, eu acho que, assim, eu fico muito contente como a BAP da gente ter feito esse estudo, porque, primeiro, a gente pegou uma amostra dos grandes grupos de comunicação do país, porque a gente precisava de dado de 10 anos de informação. Você sabe que empresa pequena, para o nível de detalhe que a gente pediu, não tem essa informação. Então, assim, ele é 100% representativo do país? Não, não é. Né? A gente não tem como ter todas as agências respondendo e elas nem teriam condição. A gente mandou e a verdade é que a gente consegue ter os grandes grupos. Eu acho que ele é um resultado magnífico para a gente entender a pressão que a indústria está vivendo e a gente estabelecer daqui uma conversa que leve em consideração todos os investimentos que as empresas têm que fazer para atender as necessidades do consumidor e dos nossos clientes, porque no final do dia a gente é people-centered, né? A gente quer que o nosso trabalho faça uma população brasileira mais satisfeita e feliz, independente da área que você está atendendo. E para isso você precisa ter gente, você precisa ter tecnologia, mas você precisa ter uma conversa sustentável com os seus parceiros. E, em última instância, eu acho que as agências digitais, full service, qualquer que seja a oferta, de nicho ou não, elas precisam ser entendidas e respeitadas como esses parceiros de negócio. Exato. E vou te dizer, tenho pessoas próximas a mim, de grandes grupos, que olhou para isso e disse assim, olha, então eu tô fora dessa margem, porque eu tô crescendo muito mais que isso. Ótimo. Né? Então, acredito que tudo isso serve para que você olhe para o teu negócio, amadureça, mas e que isso não sirva como um balizamento, porque você pode estar fora da curva, né? Você pode ter uma margem de 40%, 50%, 60%, 100%, sei lá, né? Tudo isso é possível. Então, na verdade, o que a gente quis fazer aqui foi um exercício, uma discussão para que você leve isso para a tua empresa e consiga melhorar o teu negócio. Esse é o objetivo da Abrad, é o objetivo nosso como o mercado associativista, né? Fábia, muito obrigado. Foi um prazer. Maravilhoso, maravilhoso. Carlos, sempre um prazer estar contigo. Eu que agradeço também. Você, obrigado pela sua audiência. Se você ainda não faz parte desse ecossistema, entre nesse QR Code, não perde tempo,
Vambora, vamos pra cima. Obrigado, meus queridos. Abraço! Obrigada. Esse encerramento é ótimo.